Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre um tema super interessante que eu até já postei na timeline essa semana, que é sobre a laterorrhenia, né? Que é o desvio aí nasal e as paredes nasais, a importância das paredes nasais na definição e no tratamento da laterorrhenia. Laterorrhenia é quando você tem um desvio do eixo nasal, né? Então, o desvio do eixo, assim, de todo o nariz para um lado ou para o outro, praticamente o nariz de Picasso. Lógico, tem graus leves, graus mais acentuados, mas é isso que é a laterorrhenia. Por que a gente fala é laterorrhenia e não só desvio de septo? Porque o septo ele é um dos fatores, né, fundamentais e que podem realmente definir, né, esse desvio, mas ele não é o único, né? Existem outros fatores que a gente precisa considerar quando existe um desvio. Lógico, existe a importância, né, do septo, com certeza. Uma implantação tortuosa realmente aqui na porção da espinha nasal realmente pode fazer com que o septo desvie para um lado ou para o outro. Mas é super importante a gente avaliar como são as paredes nasais. Porque se uma parede nasal é assimétrica, né, ou seja, ela é diferente, muito diferente de um lado do outro, isso pode dar uma percepção de sombra, né, e luz que dê a impressão realmente que o nariz está desviado. Se uma das paredes é mais vertical e a outra é mais alongada, também aqui essa área vai ser muito mais iluminada e aqui vai parecer uma área menor, então vai parecer que o nariz está desviado, né, para o lado da sombra. E nem sempre. E o eixo às vezes pode estar normal, às vezes o septo está centrado e o problema realmente é na parede nasal. Outro ponto que a gente precisa colocar, que além das paredes nasais, a gente precisa ver todo o ao redor, né? Todo o contorno realmente do nariz, que pode também influenciar. Ou seja, um malar diferente um do outro, ou seja, se essa projeção óssea for mais baixa de um lado do que do outro, isso vai fazer com que o osso seja menor aqui, isso vai tracionar, né? Tracionou ao longo do desenvolvimento essa parede nasal para cá, você vai ter menos suporte na fossa nasal, né, na fossa piriforme, então você vai realmente desviar o nariz. Isso é super importante porque às vezes a gente vai precisar preencher, né, um dos lados para dar realmente um suporte, né, nos tecidos moles e corrigir essa percepção de laterorrhenia. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive, no meu amigo, que ainda não tem nome, ainda preciso encontrar um nome para ele, que assim, o legal é que a gente não pede, né? A gente compra realmente esse molde, mas olha que interessante. Ele já vem, como ele é baseado realmente num molde, num crânio humano original, vejam que ele mesmo tem uma parede nasal as paredes nasais assimétricas. Olha como essa parede é um pouquinho mais aberta e essa é um pouquinho mais retificada, ou seja, ele tem realmente um desvio e provavelmente, se realmente fosse uma pessoa, ele provavelmente teria o desvio nasal um pouquinho aí para a direita por causa realmente dessa estrutura, né? Outro ponto, quando a gente vê nesse eixo, você vê que aqui é um pouquinho mais baixo também. Então, se você tiver uma parede nasal mais baixa e uma fossa piriforme, que é essa região, também mais baixa, isso vai dar a impressão de desvio para esse lado. Por isso que a gente não pode achar que só o septo é o responsável pelo desvio, pela laterorrhenia. Tanto que vocês podem ver, ó, pelo menos a parte óssea, né, não tem a parte cartilaginosa aqui, mas a parte óssea, né, do septo é centrada, mas as paredes não. Então você vê que é um caso que, se fosse realmente um caso em vivo, o septo estaria centrado, mas as paredes assimétricas. Como que a gente trata isso? Com a fratura dos ossos nasais. Então a gente faz, né, uma fratura, geralmente eu prefiro fratura externa, mas isso pode ser interna ou externa, onde a gente vai realmente causar uma quebra exatamente nesses pontos, a gente deixa ainda fixado na porção superior e onde a gente achata, primeiro para afinar realmente a base, né, do nariz, afinar realmente a base, fechar o dorso que foi aberto durante a cirurgia e aproveita nessa fratura, a gente tem que fraturar para deixar o mais simétrico possível, né? E se por acaso, como eu falei para vocês, se você tem uma simetria muito grande, com uma diferença realmente de fossa piriforme maior, a gente tem que preencher mais um lado do que o outro. Isso seja com preenchimento, aí no caso, ou antes ou depois da cirurgia, ou com lipoenxertia na ocasião da cirurgia.
E lembrar também da importância das paredes dos malares, né? Porque se os malares são assimétricos, isso vai interferir sim e vai dar uma percepção de laterorrenia, de desvio do eixo nasal, né? Por causa realmente do malar. Então vocês veem que não é só septo, né? Não é só septo que define desvio, é todo realmente o septo, dorso, base, malares e fossa piriforme. Tudo isso precisa estar intrincado para a gente poder tratar adequadamente. Isso é importante também porque muitos pacientes até apresentam laterorrenia, quando vai fazer uma análise ou vai realmente no otorrino, é identificado, né, um desvio septal interno. Às vezes o paciente realmente pode ter e muitas vezes tem uma dificuldade respiratória e às vezes vai para uma septoplastia pensando, assim, lógico, para tratar realmente o desvio, para melhorar a parte respiratória, pensando que a septoplastia em si vai tratar o desvio ou vai tratar a porção externa. E não é assim. A septoplastia ela vai tratar a porção interna, se você tem algum desvio interno. Se você tem uma laterorrenia, isso não vai ser tratado por uma septoplastia simples. Laterorrenia é tratado com rinoplastia estruturada. Até porque, em alguns casos, a gente precisa desinserir o septo realmente aqui na espinha nasal. A gente precisa colocar enxertos estruturais, né, para assim, unilateral ou bilateral, fixar realmente no estrude para deixar o mais firme possível, às vezes refixá-lo aqui na espinha nasal, retirar realmente alguma espícula, tudo isso para deixar no eixo correto. Então, septoplastia não trata obrigatoriamente laterorrenia, desvio nasal. Septoplastia é para tratar a questão funcional. E isso é muito importante porque eu tive uma paciente recentemente que fez tinha laterorrenia, fez uma septoplastia pensando que ia tratar, manteve obviamente a laterorrenia, o septo foi tratado e aí ela foi e aí sim, como ela viu que não foi tratado, aí sim ela me procurou para realizar a correção desse desvio da laterorrenia. Qual que é o problema? Aí ela já tinha feito o septo, então gastou realmente a cartilagem do septo que a gente poderia já ter estruturado o nariz. Felizmente ela ainda tinha um pouquinho do septo e a gente conseguiu. Mas, em alguns casos, a gente vai precisar, se não tem cartilagem suficiente, a gente precisa da cartilagem costal para fazer essa estrutura do nariz. Então, se a sua queixa é laterorrenia, é desvio nasal, é melhor você procurar para fazer uma rinoplastia estruturada, associada, obviamente, com a septoplastia, ok? E sempre considerar não só o desvio, mas, né, todo o entorno do nariz. Paredes nasais, super importante, porque é a fratura que vai corrigir. Fossa piriforme, se ela for profunda. O tamanho realmente da asa também pode influenciar. Às vezes você tem uma simetria de asa que você precisa ressecar mais de um lado do que do outro para também corrigir essa simetria e os volumes malares, ok? Então não parece simples, parece que é só septo, mas não é e a gente precisa de toda essa análise para um bom tratamento, ok?